e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, nós falamos que a fonte de poder da igreja é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja, ela não existiria. O nascimento da igreja foi através do Espírito Santo. Jesus foi para o céu, mas ele enviou o Espírito Santo, a quem ele chama de outro Consolador. Então, a fonte de poder da igreja é o Espírito Santo. A fonte de poder de uma célula, a fonte de poder, de um líder, de um pastor, de um discipulador, é o Espírito Santo. Então, esse versículo deixa isso muito claro. E o Espírito Santo nos dá poder para a gente ser testemunha. Então há um objetivo. Muitas pessoas acham que o poder do Espírito Santo é só para as pessoas, ficarem cheias do Espírito e tremerem e falarem línguas e alguns caírem debaixo da unção. Tudo isso pode acontecer com o poder do Espírito Santo vindo sobre nós, mas o propósito do poder do Espírito Santo vir é para nos fazer testemunhas. E aqui a palavra testemunha é alguém que viu um fato e que fala a respeito daquilo que viu. Então, um crente cheio do Espírito Santo vai testemunhar com muito mais poder, com muito mais autoridade do que um crente que não está cheio do Espírito. Jesus, ele deu ordens claras. Eu estou aqui revisando, tá? O que nós falamos há um tempo atrás, para você poder pegar aí, não o bonde andando, mas desde o início. Então Jesus, pode passar para o próximo, número 4. Jesus deu ordens expressas e a obediência, irmãos, é imprescindível para nós que queremos fazer a obra de Deus. Você quer fazer a obra de Deus? Quem quer fazer aqui a vontade de Deus? Então, é obediência. Jesus disse, permaneçam na cidade. Sabe o que foi que eles fizeram? Eles permaneceram em Jerusalém 50 dias, obedeceram ao que Jesus tinha dito. Claro que não foram todos. 500 estavam no dia que Jesus foi levado aos céus, de volta para o céu. 500, mas só 120 obedeceram. Já pensou o privilégio daqueles 120? Eles participaram do nascimento da igreja, por causa da obediência. Então diz para você mesmo, não é para mim não, diga para você mesmo, diga, obedecer às ordens de Jesus é indispensável para eu fazer a obra de Deus. Agora, como foi que a igreja nasceu? Como ela foi gerada? Ela foi gerada em oração. Atos 1,14 diz que eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Então, a igreja foi gerada em oração, a igreja ela é mantida ao longo dos séculos com oração. Se não há oração, a igreja ela não tem poder, ela não vai ter o combustível para queimar, que é a unção do Espírito. Se a gente não ora, nós não temos o poder de Deus. Um homem de Deus, ele disse que é M. Bounds o nome dele, ele escreveu vários livros sobre oração, e ele disse que quando temos muita oração, nós temos muito poder. Quando nós temos pouca oração, nós temos pouco poder. E quando nós não temos nenhuma oração, nenhum poder. Então a igreja ela foi gerada em oração. Então nós temos hoje a casa de oração. A pastora Cristiane falou aqui sobre a casa de oração, sobre esse treinamento. Nós queremos ter turnos. Já temos alguns turnos funcionando, queremos mais turnos devocionais e turnos estruturados. Mas além disso, nós começamos agora, o ano passado, a torre de oração. E várias pessoas aqui estão nos grupos lá, ou em um grupo ou dois, de um horário que você escolheu para você orar pela igreja, orar pela liderança. Inclusive, nós vamos reunir, eu e Cristiane queremos reunir
com aqueles que são sentinelas de oração. Tem pessoas que são responsáveis por aquele grupo, por aquele horário. Nós queremos conversar com vocês, né? E eu vou divulgar lá no grupo. Quando a gente vai reunir, nós precisamos mobilizar mais pessoas, nós precisamos envolver mais pessoas. A gente precisa ter certeza que as pessoas estão orando, né? Não só é mandar uma mensagem lá no grupo e ninguém responde. A gente precisa ter certeza de que aquelas pessoas estão orando. Então nós temos de meia em meia hora, pessoas que deram seu nome, e eu acredito que essas pessoas estão cumprindo com a sua palavra. Deram a palavra não a mim, mas a Deus. E nós queremos mais pessoas de meia em meia hora. Já pensou, irmãos, se a cada meia hora nós tivermos 3, 4, 5 crentes orando incessantemente, orando por eles mesmos, orando pela igreja, orando pelas células, orando por nós, os seus pastores? Isso vai gerar um ambiente de poder muito forte, porque a igreja nasceu com oração e a igreja é mantida através da oração. Amém? Quem aqui já faz parte ou de um horário lá da torre de oração? Quem aqui tem orado pela igreja? Levanta a mão, você que tem orado por nós. Amém. Quero agradecer a Deus por sua vida, e eu quero te dizer, através da oração, você está construindo algo em Deus para acontecer nessa cidade. Amém? Depois nós falamos sobre a oração na vida do líder, né, da pesquisa que foi feita, e o que influenciava uma célula se multiplicar era se o líder tinha tempo devocional, e vocês têm ouvido isso várias vezes, né? Cada pastor, é interessante, Deus dá uma mensagem, Deus dá uma ênfase, né? Para cada igreja, para cada pastor, Deus dá uma tônica. E se eu perguntar a vocês qual é a tônica da pastora Cristiane, vocês vão dizer o quê? Vão dizer o quê? Vida devocional. Vida devocional. Irmãos, vocês não vão poder chegar diante de Deus e dizer que não ouviram sobre vida devocional. Sim ou não? Porque vocês ouviram. E vocês sabiam que na pesquisa que foi feita pelo doutor Joel Comiskey, ele estava escrevendo a tese de doutorado dele. Então ele estudou igrejas que cresciam, igrejas em células. E ele descobriu isso aqui. Ele descobriu essa simples fórmula, que não é uma fórmula, mas segredos que foram descobertos e que agora estão para todos. Tempo devocional, oração pelos membros da célula e preparo para o encontro da célula. Então, ele descobriu que não era o sexo, não era se era homem ou mulher que liderava a célula, não era a idade, se era jovem, se era mais maduro, não era se a pessoa era alfabetizada ou era analfabeto, nada disso influenciava, nada disso. Mas essas 3 coisas, ele descobriu como comum a todas as igrejas em células, cujas células se multiplicavam. Então, os líderes que aqui estão, se você tem tempo devocional diário, se você tem orado pelos membros da sua célula, e se você se prepara antes da reunião da célula, não é? Se você se prepara e você prepara a reunião, nada feito de última hora, né? Nada de jeitinho brasileiro, nada de gambiarra, mas uma coisa planejada e orada, o resultado mais cedo ou mais tarde vai ser multiplicação. Agora eu quero que vocês aí dos slides, pula para mim, para o slide 14. 14. Unidade é a chave para a bênção. Em Atos 1,14 diz que eles perseveravam unanimemente. Foi aqui que eu parei na última vez. Perseveravam unanimemente. E em Atos 2,1 diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. A palavra unanimemente e a palavra reunidos é a mesma palavra. A mesma palavra que foi usada para unanimemente
é a palavra que foi para reunidos. É uma palavra grega que significa ter um mesmo sentimento. É uma palavra que diz sentir, perceber e viver uma mesma coisa. Então, unidade, irmãos, é algo que nós temos que batalhar. Unidade não vem de forma automática. A unidade de uma célula não vem de forma automática. A unidade de uma igreja não vem de forma automática. Por quê? Qual é a nossa tendência humana? Qual é a nossa tendência humana? Vamos ser bem realistas e sinceros. É da gente ser unido? Eu e Graciano. Não, nós vamos ser unidos assim, de boa. Claro que não. A tendência humana é: eu penso em mim e ele pensa nele. Eu tenho a minha opinião, ele tem a opinião dele. Essa é a tendência humana. Mas o Espírito Santo trabalhou para que a igreja nascesse num ambiente de unidade. Olha, irmãos, nós precisamos batalhar pela unidade. Nós precisamos nos esforçar pela unidade. Paulo fala da unidade da fé em Efésios 4, abra lá comigo, quero citar aqui rapidinho, antes da gente continuar. Não está aí no slide, eu só estou acrescentando aqui. Efésios 4, 3, esforçando-vos diligentemente. Duas palavras que uma fortalece a outra. Esforçar já é algo forte. Mas ele diz esforçar diligentemente. Então, uma coisa é esforçar, mas Paulo reforça, ele diz, tem que ser um esforço diligente, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então aqui é o primeiro tipo de unidade que nós temos que batalhar, nós temos que começar por isso, unidade do Espírito. O que é isso? É eu e o meu irmão, apesar das nossas diferenças, apesar de talvez nós termos opinião, gostos, preferências diferentes, mas nós decidimos andar juntos pelo Rei e pelo reino de Deus. Nós decidimos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então tem hora que eu tenho que abrir mão de algumas coisas, tem hora que o meu irmão tem que abrir mão de outras. Satanás, ele sabe do poder da unidade. Mas antes de eu prosseguir aqui, vou falar do segundo tipo de unidade. Passa aí alguns versículos, agora o versículo 13. Primeiro começa com a unidade do Espírito, mas aí ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. Começa na unidade do Espírito, mas nós precisamos progredir, irmãos, até a unidade da fé. Essa unidade é uma unidade mais madura. Nós congregamos em uma igreja, e se nós fôssemos aqui ouvir cada um de vocês, teríamos opiniões diferentes, nós teríamos direções diferentes, né? Nós teríamos motivos diversos. Nós temos aqui 150 pessoas, mais ou menos hoje, 160. Nos domingos, nós temos com crianças em torno de 550 a 600 pessoas. Nas células, nós temos com crianças em torno de 800 pessoas. Cada pessoa, cada mente, cada ser humano é um mundo de opinião, de preferência, de gosto. Como nós vamos nos esforçar para manter a unidade? A unidade do Espírito primeiro, e em segundo lugar a unidade da fé. Porque tudo que Satanás quer é nos dividir. Porque ele sabe que um reino dividido não subsiste. Uma casa dividida, por exemplo, dentro de uma família, o marido pensa de um jeito, a mulher pensa de outro. Vai para algum lugar uma família dessa? Vai sair do canto? Não.
eu e Cristiane, foi interessante, nós fizemos o retiro, né, de casais de pastores, e eu conversava com a psicóloga no meu horário, depois Cristiane conversava com a psicóloga em outro horário. A gente não se encontrava nos horários, só nos encontramos no sábado. E então ela disse assim: eu quero que vocês façam uma linha do tempo. Vocês vão pegar desde o dia que vocês se conheceram até hoje, e vocês vão fazer uma linha do tempo das coisas principais que aconteceram na vida de vocês, e vocês vão fazer um desenho de uma figura que vai expressar aquele momento. Por exemplo, casamento, vocês fazem um desenho, sei lá, de uma igreja, de uma aliança. E nós fizemos. E depois, aí ela disse: agora vocês vão escrever sobre o futuro, curto, médio e longo prazo. Marcos escreve as coisas que ele quer, né, como casal, como família, e Cristiane escreve as coisas que ela quer, os sonhos que ela tem como casal e como família. Irmãos, eu fiquei muito feliz, porque eu e Cristiane somos muito diferentes, mas quando nós pegamos os dois papéis, até os desenhos que nós fizemos eram não iguais 100%, mas eram muito parecidos. Muito parecidos. Os eventos que nós colocamos, né, são 25 anos, desde que a gente namorou, 30 anos. Então, em 30 anos, muitas coisas aconteceram, e nós pontuamos praticamente coisas iguais. E aí vamos para o futuro. Pega o carregador aqui do meu MacBook. Ele quer ser um MacBook, mas ele ainda não conseguiu. Ele tem um problema de identidade. E nós vamos então ver as coisas do futuro. O que foi que eu sonhei e o que foi que ela sonhou. Algumas coisas estavam... no meu caso, eu coloquei numa ordem, ela colocou em outra, mas eram as mesmas coisas. Sabe por que eu fiquei feliz? Porque se nós sonhamos as mesmas coisas, nós vamos alcançar o nosso propósito, nós vamos alcançar o nosso objetivo. Agora, irmão, se eu pegasse aquele papel e eu sonhasse com uma coisa e Cristiane com outra coisa totalmente diferente, é muito pouco provável que a gente realizasse alguma coisa, porque há poder na unidade. Então isso serve para o casal, isso serve para uma igreja. Então, vamos ser um, irmãos, vamos pensar, vamos apontar para a mesma direção. Incline seu coração e diga assim: Senhor, eu quero pensar junto com os meus pastores, eu quero pensar junto com a minha liderança, eu quero sonhar com eles. Deus, eu quero crer com eles. Eu quero, Senhor, acrescentar a esse projeto, a esse sonho. Senhor, que o Senhor possa contar comigo, porque a igreja nasceu debaixo de unidade, de oração, mas de unidade. E eu quero falar então, a partir de agora, sobre Pentecostes. Deixa aí aberto em Atos 2. Pentecostes, pode passar, é a resposta para Babel. Nós temos no Antigo Testamento a Torre de Babel, mas em Atos dos Apóstolos nós temos o cenáculo, onde o Espírito Santo desceu. Torre de Babel foi um projeto humano. Eles falavam uma só língua, isso é unidade. Eles se uniram com um só propósito. Abre lá, eu disse para abrir em Atos 2, mas vamos abrir primeiro em Gênesis 11. Gênesis 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros, porque eles falavam uma só língua. Não tinha divisão de línguas aqui ainda. Falavam uma só língua, então eles falaram uns com os outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem.
Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume, naquela região do Oriente Médio, que essa região aqui é onde é o Iraque hoje, a terra de Sinar. Poços de betume. O petróleo lá ele brota da terra viscoso, então o betume aqui misturado com a argila ia ser o cimento da construção. E eles disseram: vinde, edifiquemos para nós. Olha o projeto era em comum. Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eles estavam unidos em um só propósito, falavam uma só língua e se uniram contra Deus. Por quê? Porque Deus tinha dito: espalhem-se. Depois do dilúvio, quando Noé desceu da arca, o Senhor deu uma ordem a Noé e aos seus filhos: espalhem-se na terra, cresçam e multipliquem-se, porque tudo tinha morrido, o mundo tinha acabado com o dilúvio. A ordem de Deus era para se espalhar. E o que foi que eles fizeram? Disseram: não, nós não vamos nos espalhar. Nós vamos contra a ordem de Deus, nós vamos nos juntar e nós vamos construir uma torre cujo topo toque os céus. Claro que eles não queriam tocar o céu literalmente, mas isso aqui é uma expressão de afronta a Deus. Aqui tem um homem que era um líder chamado Nimrod. Nimrod era um poderoso caçador, descendente de Cão, um dos filhos de Noé. Então Nimrod era o cão chupando manga. E Nimrod, ele disse: nós vamos construir uma torre e fazer célebre o nosso nome. Então aqui não era o nome de Deus, aqui era o nome deles. Agora vê o que o Senhor diz desse projeto. E o Senhor disse, verso 5: então desceu o Senhor para ver a cidade. Deus veio olhar o que eles estavam fazendo, ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse. Aqui não foi Nimrod que disse, aqui não foram as pessoas, foi Deus. Deus disse: eis que o povo é um. Deus estava aqui atestando a unidade deles. Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Então essa frase não é do pastor Eibe, essa frase é de Deus, e isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. É que Deus estava dizendo: o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando entre si, a Santíssima Trindade conversando entre si. Eles disseram: eles são um, eles falam a mesma linguagem, isso é só o começo. Tudo que eles quiserem fazer, eles farão, porque Deus estava dizendo o quê? Há poder na unidade, inclusive para o maligno, inclusive para as coisas malignas. O princípio continua o mesmo, o princípio da unidade. É por isso que Satanás quer nos dividir, irmãos. É por isso que ele quer jogar, as ovelhas contra o pastor contra as ovelhas, irmão contra irmão. E nós muitas vezes não estamos discernindo, nós não estamos atentos à forma de Satanás trabalhar, porque ele sabe o poder da unidade, porque era ele que estava por trás da Torre de Babel. Então nós temos aqui, o Senhor desceu para confundi-los e dispersá-los, porque Deus não queria que eles se juntassem tudo num lugar só. Deus queria que a terra fosse povoada, e eles estavam contra a ordem de Deus. Então Deus vem e confunde, e eles são espalhados, eles falam agora línguas diferentes. Por isso que falar uma só linguagem é poderoso, e aí eles são confundidos. Agora, o que foi que aconteceu em Pentecostes? Pode passar. Vamos analisar Babel e Pentecostes, que são eventos antagônicos. Babel é o projeto do homem contra Deus. Pentecostes é o projeto de Deus para unir os homens. Amém? Pentecostes é o nascimento da igreja. Então a igreja nasceu nesse projeto.
Eles se uniram debaixo de uma ordem de Jesus, a gente já viu. Jesus disse: fiquem em Jerusalém, eles obedeceram. Ficaram orando por dias, perseverando em oração, e o resultado foi que falaram em várias línguas. Em Babel, o projeto não era de Deus, o projeto era do homem. Vamos nos unir, vamos fazer uma cidade, vamos fazer uma torre que toque os céus e celebre o nosso nome. Em Pentecostes, o projeto não é do homem. Pentecostes ou igreja, vamos colocar aqui o nome igreja, o projeto é de Deus. Deus estava dizendo o seguinte: eles são muitos, eles são diferentes, né? Cada um é um ser humano que tem seus sentimentos, que tem seus pensamentos, que tem suas opiniões, mas eu vou uni-los e o meu Espírito vai ser derramado sobre eles e eles andarão em unidade para fazer minha vontade sobre a terra. Para o CCA fazer a vontade de Deus em Garanhuns e onde Ele nos levar, nós temos que ter unidade. Nós precisamos pensar, sentir, falar. Você precisa crer que aquilo que Deus nos deu, foi Deus quem nos deu. Que nós temos um chamado de Deus, que nós temos uma identidade dada por Deus. De que o discipulado, células, o louvor, a adoração, aquilo que nós somos e fazemos, foi Deus quem nos deu. Você precisa crer nisso. Porque se você não crer, você não vai mergulhar de cabeça, você não vai investir tudo que você tem. É aquele tipo de crente que diz assim: não, eu estou aqui até que. Eu estou aqui até onde der certo. Mas se acontecer alguma coisa, eu já estou pulando fora. Quantas pessoas não querem assumir realmente um compromisso duradouro? Então, por que Deus te trouxe a essa igreja local? Pensa agora por alguns instantes, por alguns segundos. Por que Deus nos reuniu como um só corpo? Você poderia congregar em outro lugar, você poderia ter outra liderança. Um pastor mais bonito do que eu, não, mas outra liderança, né? Uma pastora linda do que essa daqui, não. Ninguém nos superaria em beleza. Mas você poderia estar debaixo de uma outra liderança, sim ou não? Você não é livre? Quantos são livres aqui? Ou foram coagidos, ou foram forçados? Não, você é livre. Por que você está aqui? Porque Deus nos uniu, irmãos. Por que nós somos teus pastores? Por que você é nossa ovelha? Pensa nisso. Que objetivo Deus tem nisso? Que coisa Deus tem para nós? E se você entender o princípio de Pentecostes, vai haver uma explosão de poder sobre nós. Porque nós estaremos unidos em um só propósito. E aqui o resultado foi que o Senhor desceu não para dispersá-los. Em Babel, Deus disse assim: espera aí, eu vou lá, eu vou ver e eu vou confundi-los e dispersá-los. Mas quando Deus desceu através da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, quando desceu naquela sala, o cenáculo era o andar de cima de uma casa. E era lá que eles estavam. Era um lugar onde se fazia refeições em uma mesa bem baixinha. E eles estavam nessa sala. E quando Deus entrou naquela sala, não foi para dispersá-los e confundi-los, mas foi para enchê-los do Espírito Santo, capacitá-los para que eles pudessem ser agora a igreja. Amém? Quando nós terminarmos essa palavra, daqui a alguns minutos, nós vamos orar por unidade. Porque eu sinto muitas vezes que nós somos atacados na unidade. De forma bem sorrateira. Pessoas muitas vezes que vêm de fora. Pessoas que vêm congregar conosco. Não, eu quero. Vocês são minha liderança, vocês são meus pastores. Mas depois de um tempo, começam a questionar. Por que é que vocês são igreja em células? Por que é que vocês têm discipulado? Por que essa adoração? Por que essa parede preta? Agora é teto preto. Aguarde que vai ficar tudo preto.
Isso é só por etapas, é para não chocar tanto. Né? Primeiro foi o fundo, depois foi o teto, o resto agora vai ser as paredes. Aí começa a questionar, né? Por que pastora? Por que discipulado? E essas pessoas, muitas vezes, elas não entendem que elas são livres para congregar onde elas quiserem, mas elas não têm o direito de querer mudar a nossa identidade. Não tem. Porque quando eu vou na sua casa, Pedro Enéas, quando eu vou na sua casa, Mazinho, eu me adapto à sua casa. Quando você vem na minha, você se adapta à minha casa. Então nós precisamos entender isso. Porque imagina o que se transformaria aqui. Se eu fosse fazer uma pesquisa aqui agora, que eu não vou fazer, viu? Pinto ou não pinto o teto de preto? Gente, ia ser uma Babel isso aqui. Então, nós precisamos entender que apesar de pensarmos diferentes, mas nós podemos andar juntos, em unidade. Você pode ser um conosco, você pode nos amar, apesar de quem somos. Temos falhas, temos defeitos, mas você pode entender e dizer: Deus, se você me colocou nessa igreja local chamada Centro Cristão de Adoração, com essa liderança que tem aí nessa igreja, então Deus, eu vou me submeter e eu vou andar em unidade e eu vou cooperar com a minha igreja e com a minha liderança, porque foi o Senhor quem me colocou aqui, Deus. Quando nós pensamos assim, irmãos, isso faz uma diferença grande. E o Senhor desce para confirmar e para aprovar a vida deles. Deixa eu só abrir um parêntese. Não é que a gente não pode ser questionado, tá, irmãos? Não é nada disso. Você pode chegar para nós, perguntar, né, se você não entendeu, se você não concordou, se você, né, talvez não está entendendo bem, não tá, você tem todo o direito. O que nós não podemos fazer é sorrateiramente ficar minando a unidade da igreja, dizendo a nossa opinião, dizendo o que é que a gente acha. Os pastores pensam assim, mas isso não é correto. Que você tem que chegar para nós, pastor, pastora, isso e aquilo, né? O que é que vocês pensam sobre isso? E olha, pode ter certeza, eu vou sentar, eu vou conversar, a gente vai gastar horas, eu vou insistir, a gente vai sentar quantas vezes forem necessárias. Eu tenho prazer de conversar com pessoas, eu gosto de conversar com pessoas que questionam, né, que perguntam com a atitude correta, com o coração correto, com o coração submisso e que quer aprender. Agora, gente que tem um coração errado, motivações erradas, que querem mudar a todo custo, que querem, né, torcer a verdade, que querem muitas vezes, é como se fosse uma queda de braço, é isso que está errado. E nós deixamos as pessoas livres, nós somos livres para congregar onde a gente escolheu. Ninguém aqui está forçado, ninguém está obrigado, mas uma vez que a gente está congregando aqui, então vamos batalhar juntos pela mesma fé, vamos batalhar pelos mesmos objetivos, vamos apontar na mesma direção, porque o nosso inimigo se chama Satanás e o reino das trevas. Amém? O nosso inimigo não é o nosso irmão, nós não somos teus inimigos, nós temos um inimigo em comum. E o princípio de Pentecostes precisa encher a nossa mente. E o Senhor aprovou, encheu-os do Espírito, capacitando-os para que eles levassem o Evangelho, o testemunho de Jesus a todos. Qual a lição? Pode passar aí para o próximo. Qual a lição que nós aprendemos com Pentecostes? É que sempre que há unidade em torno do propósito de Deus, o Senhor confirma, enviando poder e capacidade sobrenatural. Olha, irmãos, talvez você diga assim: eu não tenho muita força, eu não tenho muita inteligência. Talvez você não se considera, né? Você não se vê com os olhos de Deus. Mas deixa eu te dizer, se você for uma pessoa de oração, de obediência, e se você decidir andar em unidade com seus irmãos em Cristo,
Deus vai pegar a tua fraqueza e vai transformá-la em poder. Mesmo você se sentindo às vezes incapaz, né? Eu não sou nada, eu não tenho nada que contribuir nessa igreja. Isso não é verdade, mas talvez você pense assim: eu não tenho dom, eu não sei cantar, eu não sei tocar um instrumento. Então, Deus vai fazer o que comigo? Eu quero te dizer: obedeça, ore e ande em unidade. E Deus vai pegar a tua fraqueza, como Ele fez com esses irmãos aqui, e transformou a fraqueza deles em força. E o Evangelho chegou até nós 2000 anos depois, porque nasceu tudo aqui, nesse dia. Que coisa, hein? Gente comum, gente igual a nós, mas foram cheios do Espírito Santo. Amém? Agora, para nós encerrarmos essa parte de hoje, quero falar sobre perseverança. Perseverança é o segredo da igreja vencedora. Perseverar aqui é ser dedicado, é ser fiel, é dar constante cuidado a algo, é ser constantemente atento a alguém. Perseverança requer essa dedicação. E eles perseveravam em 4 áreas. E eu quero terminar com isso. Eles perseveravam primeiro no ensino dos apóstolos. Doutrina aqui é a palavra ensino, que não tem nada a ver com usos e costumes, certo? Porque algumas igrejas, não, essa igreja tem doutrina. Aí quando você vai lá, tem usos e costumes. Pode isso, não pode aquilo, veste assim, não veste assado. Isso são usos e costumes. O que está sendo dito aqui é doutrina, é ensino. Ensino da palavra. E olhe, irmãos, eu e Cristiane, nós temos compromisso com a palavra de Deus. Isso não é de agora. Desde que nós convertemos, nós temos compromisso com a palavra de Deus. Então, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós ensinamos, nós temos compromisso com a palavra de Deus. O que a gente quer ensinar para vocês é a palavra de Deus. Não são conceitos nossos, não são conceitos humanos, não é o que a nossa mente acha. Nós queremos te ensinar a palavra de Deus. E eu estava ouvindo, né, eu conversando com o pastor Jaziael essa semana, e ele estava dizendo: pastor, nosso povo tem recebido a palavra de Deus. E eu comecei a pensar nisso. Nosso povo tem recebido a palavra de Deus. Eu digo: é verdade. Vocês têm recebido a palavra de Deus domingo após domingo. Vocês têm recebido a palavra de Deus através da célula, onde a gente repete a palavra, a mesma palavra que foi ministrada no domingo, nós reforçamos. Vocês têm recebido a palavra de Deus em conferências, eventos, escolas. Vocês têm recebido a palavra de Deus na sala de aula. Então, o que é que está faltando? É você ir para o YouTube para receber mais palavra de Deus, ou praticar o que você já tem conhecido? Porque às vezes eu fico triste, irmãos, quando eu vejo pessoas valorizando mais um pregador do YouTube, uma pregadora do YouTube, do que nós que estamos aqui batalhando com você, caminhando com você. E às vezes a pessoa lá do YouTube fala a mesma coisa que nós falamos, pronto, porque ela falou, agora. Eu quero te dizer, irmãos, honre aquilo que você tem recebido, honre aquilo que Deus tem derramado em sua vida, através dessa igreja. Não é que a gente não pode ouvir palavras do YouTube não, tá? Não é isso que eu estou dizendo, eu ouço palavras do YouTube também. Mas o que eu preciso é valorizar aquilo que eu tenho recebido. E antes de eu receber mais, eu tenho que dizer o quê? Senhor, eu quero praticar. Amém? E outra coisa, Senhor, fale através da boca dos meus pastores. Um irmão me mandou uma mensagem um dia desse. Ele disse: pastor, eu quero ouvir a sua opinião. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para dizer, porque a palavra que o Senhor disser, eu vou valorizar, porque o Senhor é o meu pastor, a minha liderança. Gente, eu achei isso tão lindo. Porque ele poderia dizer assim: não, eu vou na internet, eu vou pesquisar o que é que fulano, o que é que Beltrano diz a respeito disso.
Mas quando uma pessoa diz assim, eu congrego, eu sou pastoreada, eu tenho uma liderança, eu sou um pastor, eu sou uma ovelha e eu tenho um pastor, então eu quero ouvir o que o meu pastor tem a dizer sobre isso. Isso realmente me comove, isso me toca. Mas sabe o que me entristece? É quando acontece isso. A gente diz uma coisa, não nos ouve. Aí outra pessoa vai e diz a mesma coisa, aí agora sim a revelação veio. Eles perseveravam no ensino de quem? Dos homens de Deus daquela época. Era no ensino de Pedro, era no ensino de João, era no ensino de Mateus. Dos homens, das pessoas. É porque hoje a gente é apóstolos. Hoje os apóstolos para nós são super-heróis. Na época eram pessoas comuns. Eles perseveravam naquilo que os apóstolos ensinavam, porque eles tinham recebido os apóstolos de quem? De Cristo. Irmãos, nós temos uma história construída. Nós temos uma caminhada com Deus, nós não chegamos aqui à toa não. Eu tenho 34 anos agora, vou completar, não de idade, 33 anos que eu conheci Jesus. E algumas pessoas acham que a gente está aqui à toa, que tudo aconteceu assim, do nada, e que a gente é crente há um mês. Eu estava de férias, e um abençoado me mandou uma mensagem. Pastor, ele não está congregando mais aqui, e ele é meio aperreado do juízo. Aí eu dei um desconto a ele. Pastor, enquanto eu estive aí, o Senhor não me ensinou a verdade. Aí eu digo, meu Deus, nas minhas férias. Aí eu mandei uma mensagem bem, respirei, pensei, porque na hora que a gente responde, pode ser, que a gente exagere, que a gente seja bem carnal. Então eu esperei, Ainda bem que tem aquele recurso apagar depois de alguns minutos. Apagar para mim, apagar para todos. Santo recurso. Quem já deu graças a Deus por esse recurso? Aleluia. Apagar para todos. Mas eu pensei. Eu escrevi assim, querido, você não me conheceu o suficiente para dizer alguma coisa se eu sou ou não sou. E se eu ensinei a verdade ou não ensinei. Você não caminhou comigo o suficiente para você dizer isso. Então é melhor que você fique calado do que você falar dessa forma. Ele não respondeu, então o recado foi dado. Poxa vida, a pessoa não me conhece. Vem aqui 1 mês, 2 meses e diz, você não me ensinou a verdade. Que verdade? Qual a verdade que você estava querendo ouvir? Irmãos, nós temos um compromisso sério com a palavra de Deus. E quando a gente vai pregar, a gente ora, a gente pensa, a gente pergunta ao Senhor. Por isso que a igreja tem que perseverar naquilo que a sua liderança. Claro que se a gente estiver ensinando heresia, aí é outra coisa, Está ensinando coisa errada, aí não tem compromisso com isso. Mas nós estamos ensinando a palavra de Deus. Amém? Nós estamos ensinando a você orar, perdoar, ter uma vida reta, santa. Nós estamos ensinando o que a você? Dê frutos, ganhe vidas, evangelize, tenha um casamento melhor. Meu Deus! Nós estamos ensinando a verdade de Deus. Seja um crente melhor, seja um cidadão melhor, seja um pai melhor. Jesus está voltando, é isso que nós estamos ensinando. Se isso não for a verdade, eu não sei mais o que é verdade. Eles perseveravam também na comunhão. Aqui é relacionamento. Nós vamos a partir do mês de março, ia ser agora em fevereiro, mas a gente vai conversar primeiro com supervisores e líderes para a gente fazer o mês de março, o mês de comunhão. A gente já tinha planejado isso.
Vamos orar pelos Natanaéis em março, mas vamos fortalecer a comunhão na célula. Gastar mais tempo de comunhão no final da reunião. Ter momentos de comunhão extra. Sábado mesmo já me chamaram para um churrasco. Eu vou com todo prazer. Todo prazer e alegria, eu vou. Mas a pessoa está dizendo, mas a gente quer ter comunhão. Enquanto a gente come uma carninha, a gente tem comunhão. Não é? Comunhão, nós precisamos disso. Tem pessoas aqui que precisam disso, que estão pedindo e clamando por isso. Comunhão. E eles perseveravam na comunhão. Olha aqui, no partir do pão. Tem gente que diz aqui, isso aqui só era a ceia do Senhor. Também. Mas o partir do pão aqui é refeições em comum. Refeições conjuntas. E eles perseveravam nas orações. Então, irmãos, está aqui o segredo de uma igreja vencedora, de uma igreja que cresce. Perseverança. Nada vem de graça, nada vem por acaso, nada vem automaticamente, unidade não vem assim, comunhão não vem assim, nós temos que ser intencionais. Não, eu quero ter comunhão com José Milton. Aí eu fico, olha, quero ter comunhão com você, viu? Aí ele, tá certo, eu também quero ter comunhão com você. Eu quero ter comunhão com você. Ele também, eu quero ter comunhão com você. Aí de novo, olha, eu quero ter comunhão. Isso vai servir? Vai servir quando eu disser, eu vou na sua casa, José Milton, tomar aquele café que só você sabe fazer. Aí ele, Aí eu fui prático, eu fui intencional. Agora ficar só, eu quero ter comunhão, eu vou marcar, viu? Você já viu esse tipo de amigo que fica assim o tempo todo? A gente vai marcar, e não marca nunca. Está chegando aí o recado? Então seja intencional, seja prático. Unidade, comunhão, oração, só acontece intencionalmente. E aproveita a comunhão e diz assim, vamos tirar um tempo para a gente orar. Vamos perseverar na comunhão, no partir do pão e nas orações. E a gente ainda vai lembrar aqui o que foi que o pastor e a pastora pregou domingo. Então você está perseverando também no ensino. Veja como é fácil quando nós somos intencionais. Então eu quero orar nesse momento, né? Fique em pé. Nós também estamos, pastor Cristiano estava me lembrando aqui, nós estamos planejando ter uma reunião só com mulheres e uma reunião só com homens, né? Nós vamos pensar em algo bem especial, bem gostoso. A partir de março nós queremos ter uma reunião só de homens, preparando até para a conferência dos homens e das mulheres que vai acontecer em abril. Gente, vai ser muito gostoso, né? Vai ser um tempo muito precioso. Então vamos encerrar agora. Sei que eu passei da hora um pouquinho, me perdoe, eu acabei me empolgando aqui. Era para eu ter terminado 9h10, passei 10 minutinhos. Então vamos orar, especificamente agora por unidade e por perseverança. Senhor, oramos pela unidade, porque a igreja nasceu debaixo de oração e debaixo de unidade, Senhor. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos ensine esse segredo, que não é segredo mais, está revelado na palavra. E eu oro, Senhor, pelo CCA, para que esse ano nós possamos crescer em perseverança, no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que sejamos intencionais, Senhor, que sejamos práticos, Senhor, que nós possamos, Senhor, determinar em nosso coração que nós vamos perseverar naquilo que a igreja de Atos perseverou. E com a graça do Senhor, nós veremos os frutos acontecendo. Os frutos vão começar a surgir em nossas vidas, células, igreja, nos nossos cultos. Abençoamos essa igreja com unidade. Senhor, que se há coisas que nos dividem, opiniões, Senhor, se há, ó Deus, Senhor, fatos, eu não sei, mas eu peço nessa hora que o Senhor toque agora com unidade essa igreja. Eu oro para que falemos a mesma língua, que nós possamos crer no mesmo propósito, viver os mesmos sonhos, que nós possamos apontar na mesma direção. Senhor, eu oro por isso, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Deus te abençoe.